um testemunho para edificar tanto a minha vida, que tem edificado, e para edificar a vida de cada um de vocês que estão aqui. Esses dias, estava eu e o Jean conversando ali onde o Wendel e o Paulo está, e a gente estava lembrando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque Deus faz, Ele é um Deus de promessa, é um Deus de milagres, é um Deus que faz aquilo que a gente não acredita. E no começo desse ano, eu tenho a honra, de, junto com o Jean, primeiro eu me converti, depois ele teve a conversão dele, e isso é muito importante, você ter amigos que te levam para o caminho certo. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é muito verdadeiro, porque amizades que te levam para o lugar certo estão verdadeiramente contigo. E se estiver vocês unificados com Cristo, melhor ainda. Estava eu e o Jean ali, e o Jean me chamou e falou: Raul, você lembra no começo do ano? Teve uma reunião de obreiros, o pastor chamou a gente, estava reformando o altar ainda, então estava direcionado para lá. Feito isso, o pastor falou: estão todos os obreiros aqui, cada um que vai servir nessa casa no ano de 2025, e o Raul e o Jean, que não tem nada a ver, não são líderes, não são ninguém ainda. O pastor disse a seguinte frase: eles não são ninguém ainda, mas eu creio que logo eles serão líderes e farão grandes coisas dentro dessa casa. Eu e o Jean conversando, a gente pensou que seria algo para daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque a nossa bagagem é pouca, a nossa experiência também é pouca. Quem era eu e o Jean no começo do ano? O quanto a gente amadureceu em 6 meses, 7, 8 meses, que foi o tempo que Deus demorou para nos colocar como líderes nessa casa. No dia 1º de junho, eu fui anunciado aqui embaixo, aqui perto dessa TV, como líder de jovens, e passou um pouco tempo, o Jean foi anunciado como líder da mídia. Isso é muito bom, isso é muito poderoso, porque o poder da palavra se cumpriu. Se você puder, diga glória a Deus, porque da mesma forma que tem se cumprido na minha vida, vai se cumprir na sua. Da mesma forma que se cumpriu na vida do Jean, vai se cumprir na vida de cada um aqui. E agora, depois desse testemunho edificante, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Você que não tiver, abra no celular, ou se não, acompanhe comigo aqui no fundo. O tema está dizendo aqui: vista-se do novo homem. Quem viu no culto quarta-feira vai perceber que tem uma leve semelhança com o que foi pregado na quarta. Mas se é o que Deus quer falar, a gente vai ouvir. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 4, primeiro. Quem achar, diga glória a Deus. Quem não achar, diga misericórdia. Tem alguém aqui comigo? Diga glória a Deus, você que já achou. Ô fofa, coloca na NVI, por favor. São 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês vai ser: o velho homem precisa cair. E no decorrer da mensagem, vocês vão entender cada ponto e cada mini tema, cada subtexto em cima do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem estava falando com Saulo aqui? O Senhor estava falando com Saulo. Estava aí prestes a acontecer o primeiro encontro que Paulo ia ter com o Senhor.
E o encontro face a face com o Senhor é transformador, porque a gente precisa ser transformado. O velho homem precisa cair, as velhas coisas não devem permanecer na nossa nova vida. As velhas coisas devem ficar para trás. As novas coisas vão sobressair sobre a nossa vida em uma vida edificada em fé com Cristo Jesus. Esse tema, vista-se do novo homem, essa primeira parte do capítulo de 1 a 4, o que isso quer nos dizer? Fala sobre uma transformação, uma mudança de vida, largando tudo aquilo que era impuro, profano, tudo aquilo que não pertencia, tudo aquilo que não era proveitoso, devia cair, devia ficar para trás. Passa para o versículo 5, fofa. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, ele fica perplexo. Só um minutinho. Tá, vamos lá. Poucos textos na Bíblia vai demonstrar uma conversão, uma mudança tão grandiosa e verdadeira como o texto de Atos 9. Por quê? Pergunte por quê. Porque Paulo era perseguidor. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia perseguir a minha e a sua vida, e ele ia querer matar eu e ia querer matar você. Porém, Jesus fez tantas coisas na vida de Paulo que mudou isso num estralar de dedos. Dessa forma, Paulo passou de perseguidor para ser perseguido, confrontador e pregador da palavra. Existe algo mais poderoso do que isso? De alguém te tirar do lamaçal do pecado e te levar para cima de um altar? Te levar para dentro de uma igreja? Te levar para dentro de uma casa de oração? Te levar para evangelizar outras pessoas? Tem algo maior do que isso? Você está impuro? Você está mais vermelho do que a cor vermelha? Você está mais vermelho do que tudo, mais vermelho que o sangue? Tem algo mais grandioso do que isso? Não tem. É isso que Deus fez na vida de Paulo. Trouxe ele para a luz. Uma luz brilhou e Paulo conseguiu enxergar aquilo que Cristo resplandecia. Antes de se vestir do novo homem, é preciso tirar o velho. O que isso quer dizer? Isso nos traz à vista. Tirar do nosso coração a autossuficiência, tirar religiosidade, autoconfiança. Um ponto muito importante, no primeiro versículo está dizendo: Paulo respirava as ameaças de morte. Paulo acreditava que aquilo que ele estava fazendo como fariseu era certo. Ele acreditava fielmente que aquilo era o certo a se fazer. Porém, abrindo um texto e contexto com João 8,32, que está dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo foi liberto de uma verdade que ele dizia ser boa e verdadeira. Porém, Cristo, por meio do seu encontro genuíno, trouxe Paulo para dentro de si, para conhecer aquilo que era proveitoso e verdadeiro. O velho eu precisa cair para que Cristo seja levantado entre nós. O velho Raul precisou sair para que hoje, um Raul que está em cima do altar, que não é santo, que é pecador, mas que reconhece os seus erros e que reconhece que Cristo me ama, pudesse estar aqui hoje. E da mesma forma precisa estar isso sobre a vida de vocês também. Vocês precisam reconhecer que vocês não são autossuficientes, que vocês não são ninguém sem Cristo. Cristo deve ser a nova identidade na vida de cada um de vocês, e a gente tem que falar para Cristo todos os dias nas nossas orações: quem sou eu? E quem é o Senhor sobre a minha vida? Como eu posso conhecer a Ti? Trabalhe mais na minha vida, pois na Tua palavra o Senhor está dizendo: a Tua graça me basta e o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite: o novo homem começa com um encontro real. E agora a gente vai ler Atos 9, de 5 ao versículo 9.
Novamente, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Paulo tinha primeiro uma cegueira espiritual, agora a palavra está nos dizendo que ele tem uma cegueira física. E por que isso? Porque Deus precisava se revelar a quem Paulo era. Se Paulo não tivesse um problema físico nesse momento, Paulo ia continuar perseguindo. Deus precisou tocar no físico de Paulo primeiro, para depois tocar no espiritual e falar: eu sou o Jesus a quem você persegue. O que isso quer dizer para a gente? Saulo não foi transformado por mãos humanas. Nenhum dos discípulos chegou para Paulo, colocou a mão nele e falou: agora você deve ser um novo homem e você deve ser transformado. Mas sim por um encontro direto com Cristo Jesus. O trabalhar do Espírito Santo, ele é muito forte. E é o trabalhar do Espírito Santo que nos recondiciona a sermos verdadeiramente transformados. Eu, você e qualquer um dessa igreja pode tentar dia após dia evangelizar uma pessoa, mas enquanto ela não tiver um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, não adianta, ela não vai ser transformada, ela não vai ter uma mudança de vida, não vai adiantar. Só vai gerar mudança quando o Espírito Santo de Deus estiver dentro daquele coração e dentro daquela mente, mudando o que ela é. Esse é o segundo ponto. Sua visão natural é tirada para Deus abrir uma visão espiritual. O novo homem nasce de um encontro genuíno com Cristo. Esse foi o segundo ponto. É como se fosse uma segunda via de RG. Você nasce com 2, 3 anos, ou talvez a partir do momento que você nasceu, se sua mãe tirar o seu RG, vai estar lá sua carinha estampada com a foto de bebê. Porém, quando você tiver seus 10, 11, 15, 20 anos, você precisa tirar uma segunda via. Você não tem mais o rosto de bebê, você não está mais no leite, você não está mais debaixo daquilo que sua mãe te ensinou, da barra, da saia da sua mãe. Mas agora você precisa de uma nova identidade. E é isso que você faz. Você vai lá, entra no poupa-tempo, dá entrada e tira uma foto nova. É isso que Deus fez na vida de Paulo, e é isso que Deus fez na minha vida. E é isso que Deus tem para você nessa noite. Passando para o terceiro ponto, o novo homem se levanta para a missão. A gente viu que o velho homem caiu, a gente viu também, no segundo ponto, que o novo homem só vai começar com um encontro real com Deus, e o terceiro homem tem que se levantar. Lá no primeiro ponto, o primeiro homem caiu. No terceiro ponto, o homem tem que se levantar. Mas ele vai se levantar e ficar à toa? Ele vai se levantar e vai continuar fazendo as mesmas práticas? Não. Ele vai se levantar, vai para a igreja, sentar a bunda na cadeira e não fazer mais nada? Não, ele vai se levantar para a missão, ele vai se levantar para a obra, ele vai evangelizar no trabalho, ele vai evangelizar no serviço, ele vai evangelizar nas escolas. Aquele que estuda, aquele que trabalha, vai evangelizar a sua família, vai levar aqueles que estão na sua roda para perto de Cristo e não deixar eles nas coisas que não eram proveitosas. Porque se você é um verdadeiro amigo da pessoa que está do seu lado, da pessoa que mora dentro da sua casa, da pessoa que está no seu serviço, mesmo que você talvez não goste dela, você vai falar de Cristo para ela. Por quê? Porque Cristo tem autossuficiência para poder mudar o intelecto daquela pessoa. Agora, nesse terceiro ponto, para ter um entendimento melhor de toda a palavra, a gente vai ler Atos de 10 a 19. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, aqui estou, Senhor.
Respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e lhe impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou para que você volte a ver e seja cheio do que, igreja? E seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas, algo como que, igreja? Caiu dos olhos de quem? E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias como os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por essa transformação? Ou você acha que essa transformação só acontecia no tempo de Paulo e não acontece mais nos dias de hoje? Porque eu creio que o mesmo Cristo que estava lá, o mesmo Deus que estava lá, está aqui dentro hoje. E é isso que Ele tem para a minha, para a sua vida, elevando ainda mais quem nós somos como cristãos, como verdadeiros adoradores de Cristo. A gente não é 100% santo, a gente é pecador e todos os dias a gente falha, todos os dias a gente erra. E é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida que a gente pode levantar, ajoelhar na nossa cama e agradecer por mais um dia de vida. E à noite, depois de ter trabalhado, depois de ter conversado bastante, depois de ter almoçado, jantado, tomado café da tarde, feito o seu trabalho, nas coisas que vocês fazem no dia de vocês, que vocês podem novamente se ajoelhar ao pé da cama de vocês e agradecer pelo dia que vocês tiveram. Porque em 1 Tessalônica 5,16 está dizendo que, o que está dizendo lá? Alegrem-se sempre. E no próximo versículo está dizendo, orar sem parar, orar incansavelmente, orar sempre. Isso é muito poderoso, porque a oração, ela é a chave da vitória. Ela é uma arma poderosíssima na nossa mão. As escamas dos olhos de Paulo, ou Saulo, como você preferir, era a mesma pessoa, era o mesmo nome, não tem distinção. O nome de Paulo não foi mudado por uma ordem divina, mas sim foi um ato que ele usava para ser mais familiar às pessoas que ele ia pregar de agora em diante, que no caso era os gentios. Então Paulo começa a ser chamado de Paulo para que os gentios tivessem um entendimento melhor do nome dele. É apenas isso. Saulo é cheio do Espírito Santo, se levanta, é batizado e logo após ele começa a pregar e testemunhar. O que Paulo fez? Paulo foi testemunhar daquilo que Cristo tinha feito sobre a vida dele. Essa parte ela é uma parte muito interessante porque Paulo, ele foi, antes de ser convertido, ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito entendido e muito respeitado da época. E Paulo foi pupilo desse homem, aprendeu tudo o que ele sabia até aquele presente momento com esse homem. Então, por que Paulo começa a pregar imediatamente quando foi cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já habitava dentro dele. Segundo, ele tinha muita instrução para fazer isso. Porém, imediatamente, logo depois disso, desses dias que Paulo continua pregando, ele fez um ato que eu posso chamar assim de humildade. Paulo se retirou ao deserto por 3 anos para ficar reservado, para estudar a palavra,
para estudar aquilo que ele iria passar para as pessoas. Por quê? Para você passar algo para frente, você precisa ter experiência, você precisa ter vivido aquilo, você precisa estudar. No caso, vamos usar aqui o exemplo do Clérison. Para o Clérison ter dado aula na autoescola, primeiro ele teve que ser instruído, antes de ser instrutor, ele teve que ser instruído a aprender a dirigir. Depois, ele estudou mais um pouco, em algum momento da vida dele, e estudou para ser instrutor. Que aí, ele vai pegar, vai olhar o Jean, vai chegar lá na autoescola e vai falar assim, quero tirar a minha carta. E aí o Clérison, com toda a sabedoria, com o estudo que ele tem, vai pegar e ensinar para o Jean a como dirigir. Eu não confiaria no Jean dirigindo, mesmo com um ótimo instrutor que é o Clérison. Mas eu não confiaria, eu não andaria de carro com ele. A não ser que Jesus estivesse nesse carro. Vestir-se do novo homem é assumir missão, é assumir um propósito, é testemunhar daquilo que Cristo faz. E como a gente entra dentro desse propósito? Como a gente entra dessa missão? O primeiro ponto para isso é a gente estar numa comunidade, é a gente ter um líder espiritual. Por exemplo, o líder espiritual dessa igreja é o nosso pastor Adalberon e a nossa pastora Márcia, que, glória a Deus pela vida deles, com todo o ensinamento que eles me deram, eu estou hoje aqui. E uma aplicação bem simples, 3 aplicações que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite. A primeira é, o que em você, entre parênteses agora, que é o velho homem que precisa cair? Reflita por 30 segundos, o que em você precisa cair para que Cristo seja mais glorificado? O que no seu caráter precisa ser mudado para que Cristo seja glorificado? É a autossuficiência? É a autoconfiança? É a integridade? É o caráter? Você tem 30 segundos para pensar nisso. Por quê? Por que eu estou trazendo essa aplicação prática na sua vida? Porque tem muita gente por aí distorcendo aquilo que o Evangelho é. E o que é o Evangelho? É as boas novas. Traduzindo, são as boas notícias. Traduzindo, é confrontador. Se o Evangelho não te confronta, você está lendo a Bíblia de forma errada. Você não está lendo a Bíblia de forma que para você ser transformado, mas você está usando ela como um instrumento para afagar o seu ego. E não é para afagar o seu ego que a Bíblia serve, que o Evangelho serve, que as boas notícias servem, mas é para confrontar o seu interior a você ser uma pessoa com uma nova identidade. Qual o seu hábito que precisa cair por terra hoje? Qual é o seu temperamento que você tem se estressado e tem se irado? Qual é a sua incredulidade que precisa cair? Qual é a escama dos seus olhos? Qual é a trave que precisa ser tirada, arrancada? E digo mais, para você querer tirar as escamas, a trave do olho do seu irmão, a sua já está no chão? A sua já caiu primeiro? A sua tem que cair, para depois você ajudar o seu irmão a tirar a dele também. A segunda aplicação prática para você levar para a sua vida, estamos buscando encontros reais com Cristo? Pense aí um pouquinho, eu vou esperar aqui. Você está buscando encontros reais com Cristo? É uma pergunta, eu estou te perguntando realmente. Você está buscando encontros reais com Cristo? Só para ficar na sua mente, eu vou repetir mais uma vez. Você está buscando encontros reais com Cristo? O que seria isso? Você está buscando a Deus? Você está orando? Você está buscando Deus em oração? Está buscando Deus na palavra? Ou você está entrando no TikTok, vendo um vídeo de uma pessoa que está levando uma palavra que não tem uma aplicação prática verdadeira? Você vai levar essa mensagem para casa e você vai entrar lá no seu quarto, vai olhar no seu celular e você vai refletir sobre isso.
E aqui nesse momento eu quero que você reflita também. Qual é o tempo que você está entregando em oração para Deus? Tem uma música que diz, né, foi lançada agora recentemente, é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Você está gastando o seu tempo em oração, ou você está ficando 6 horas por dia, aí que você entra lá nas estatísticas do celular, que está dizendo assim, 1 hora no Instagram, 4 horas no WhatsApp, 5 horas na Netflix, 12 horas no celular. Mas quantos minutos tem de oração no seu livrinho? Quantas escritas tem na sua Bíblia de algo que você estava lendo e Deus ministrou o seu coração e Deus conversou com você que você anotou? Espera aí, deixa eu anotar isso porque Deus está falando comigo nesse momento e a palavra está se revelando. Quanto tempo você tem tido entregue na palavra? Quanto tempo durante a semana você tem aberto a sua Bíblia pela manhã, pela tarde, pela noite? Não importa o momento. O que importa é que você esteja debruçado sobre ela, lendo ela em verdadeira adoração. Quanto tempo por dia você tem colocado um louvor que te ajuda a orar, que te ajuda a entrar numa atmosfera que vai ativar o sobrenatural dentro do seu carro, dentro do seu quarto, andando por aí? Quanto tempo você tem entregue para o Senhor em oração? Quanto tempo? Ele sente saudade de você? Quanto tempo você tem se debruçado sobre a palavra e falado, Deus, o amor me amou primeiro e por isso eu posso amá-lo? Quanto tempo você tem dedicado o seu tempo a Deus? Vamos lá, é uma aplicação, outra aplicação prática fora disso aqui. O Jean e Yasmin estão namorando, certo? Correto? Todo mundo concorda com isso, porque eles estão namorando. Demorou, mas estão namorando. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Porque é um casal de Deus aqui. Feito isso, o Jean e a Yasmin, agora que estão namorando, eles dedicam tempo um para o outro. Por quê? Porque eles se amam, porque eles se gostam. Não faz sentido você gastar o seu tempo com uma pessoa que você não ama, com uma pessoa que talvez você não tenha tanta intimidade. Mas uma pessoa que você ama, logo você vai declarar o seu tempo, vai declarar o seu amor com atos de serviço, seja da forma qual for. Mas você vai ter um tempo entregue para aquela pessoa. E é isso que eles estão fazendo. E é isso que eu estou te falando, que você deve... Não é eu que estou falando, vamos lá, vamos me colocar melhor aqui. Não sou eu que estou falando, mas é o que a Bíblia nos ensina não a deixar, mas a declarar o nosso tempo para Deus. Declarar o nosso amor a Ele. De que forma? Entregando o nosso culto, seja no domingo, seja na quarta. Mas para entregar o nosso culto a Deus, a gente tem que ter feito alguma coisa durante a semana. Como a gente pode entregar sem ter recebido antes? Como a gente pode entregar sem buscar primeiro? Terceiro ponto, temos assumido a nossa missão? Quantos de vocês aqui ouviram a sua missão e têm assumido ela? Por exemplo, uma analogia simples e rápida. Eu sou o gerente de uma empresa, logo, qual será a minha missão? Gerir todos os meus funcionários debaixo do meu cargo, porque o meu cargo acima provavelmente vai ser do meu chefe ou gerente geral. Então, o meu cargo, a minha missão é gerir para que aquele número de funcionários, seja 10, 20, 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, tem várias empresas aí com milhares de funcionários, e para mim gerir essas pessoas, eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar estudo, eu preciso dedicar trabalho. E Deus tem te perguntado nessa noite, você tem entendido a sua missão e tem entregado tempo à sua missão? Você tem seguido a sua missão verdadeiramente? Você tem feito aquilo que Deus te mandou fazer durante a semana, durante o ano, durante os dias que você vive? O velho homem cai, a visão muda, ele levanta, serve e faz a diferença. A sua missão, o seu trabalho, tem feito a diferença na vida de alguma pessoa? Se não tem feito diferença nem na sua vida, alguma coisa tem de errado, então liga o alerta e fala, se eu não estou fazendo nada que vai me ajudar, nada que seja proveitoso, e se eu não estou ajudando os próximos que estão de mim, liga o alerta. Tem alguma coisa que você precisa mudar urgentemente, porque o Evangelho, ele é para isso. Ele é para confrontar, nos trazer a nossa missão
e fazermos a diferença na vida das pessoas. É dessa forma que Cristo nos quer. Ou você acha que foi à toa que Deus foi lá? Vem cá, Jean, vem aqui na frente. Ou você acha que foi lá? Você vai ser Paulo agora, tá? Ou você acha que Deus foi lá, teve um encontro face a face com Paulo e falou assim para Ananias, que reclamou que Paulo era sujo. Ó, Ananias está reclamando de você porque você tem feito coisas no seu passado, porém, eu estou dizendo para você que você vai ser o meu instrumento. Então, eu não ligo para o que Ananias está pensando, ele vai seguir as minhas ordens. Ananias, cujo significado do nome dele é, vamos lá, 3 colocações aqui para vocês terem um entendimento melhor. Pode ser colocado como Deus misericordioso e Deus gracioso. Então, não era à toa que Ananias ia orar por Paulo, mas sim porque o significado do nome Ananias é isso. Então, a graça do Senhor que tinha sobre Ananias, agora estava sobre Paulo. Paulo estava no lamaçal do pecado. Porém, agora, Paulo, depois de remido dos seus pecados, depois de lavado, batizado, depois de um encontro verdadeiro com Cristo, Paulo agora está pronto para o chamado dele. Paulo, anda até lá. Paulo pega, sai da onde ele estava e Paulo começa a seguir a missão dele. É dessa forma que Deus te quer. Deus não quer dando meia volta e você voltando para trás, retrocedendo, mas Deus te quer olhando para frente. Deus te quer andando para frente. Pode sentar, Jean. Muito obrigado. É dessa forma que Cristo tá chamando para você ser, para você fazer essas boas novas, essas coisas. Essa é muito forte porque é uma dádiva de Deus, na verdade. E o que essa dádiva significa? É gratuito e é valioso. A gente tem que dar valor naquilo que Deus está falando com a gente. Por quê? Porque é valioso. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não estou falando sobre dinheiro, mas estou falando sobre responsabilidade. Ter responsabilidade de homens e mulheres maduros em Cristo Jesus, de fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. E não de ficar sentado, seja na sua casa, seja na igreja, sem fazer nada. Deus te chamou para o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fique de pé, igreja. Vamos orar agora, porque eu creio que toda essa mensagem, toda essa ministração que Deus colocou ao meu coração para que eu estudasse e passasse aqui hoje, eu creio que vai ter aplicações práticas na vida de vocês e que pode gerar e mudar o entendimento daquilo que vocês acham que vocês estão fazendo de errado. Então, só para ficar bem gravado na cabeça de vocês, são os últimos 3 pontos que eu falei. O que em você ainda precisa cair, qual é a escama do seu olho que precisa ser retirada. Você está buscando encontros reais com Cristo e, por fim, você tem assumido a sua missão na terra? Você tem assumido aquilo que Deus está te mandando fazer? E, para concluir, assim como Saulo, quando nos encontramos com Cristo, a velha vida cai. A velha vida caiu, acabou. Não existe mais, ninguém pode te julgar, pois Cristo redimiu os seus pecados por um alto preço pago na cruz. A velha vida cai, a visão muda e recebemos uma nova identidade. Vestir-se do novo homem é viver como alguém transformado pelo poder de Deus. Coloque a mão no seu coração agora e feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta oportunidade, por esta mensagem, Pai querido, por essa ministração nessa noite. Pai, eu declaro, no nome de Jesus, Pai, eu peço e profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, Pai querido, que as escamas dos olhos possam cair, Pai querido. Eu declaro, Pai querido, que João 8,32, Pai querido, onde vai dizer, e conhecerão a verdade vos libertará. Essa verdade vai libertar a vida dos cativos. Essa verdade vai libertar a vida de cada um que está aqui, Pai querido, daquilo que ainda estão fazendo que não é proveitoso, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, eu peço, Senhor, que o Senhor seja com a vida de cada um neste momento, Pai querido, curando e cuidando, Pai querido, entrando dentro do coração, guardando essa palavra, Pai querido, as escrevendo como se fossem em pedras, para que não fosse apagada, Senhor Jesus. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, meu Deus, e por cada um que ouviu essa mensagem, que ela possa ser penetrante na vida de cada um aqui, Pai querido, que eles possam usar essas aplicações práticas, Pai querido,
para glorificar o Teu santo nome, Senhor Jesus. É dessa forma, Senhor, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de
até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado, E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. A igreja diz: então liberta-me de mim.